André de Cesareia, morto em 614. No prefácio à sua obra, Sobre o Apocalipse, diz o seguinte: cremos que é supérfluo alargar o discurso a respeito da divina inspiração do livro, ou seja, o Apocalipse de João, quando testemunham que é digno de fé os bem-aventurados Gregório o teólogo e Cirilo, e além disso, entre os mais antigos, Papias, Irineu, Metódio e Hipólito. Vemos, pois, que André de Cesareia conhece as antigas pronunciações a favor da canonicidade do Apocalipse do apóstolo João feitas por pessoas próximas ao apóstolo, tal como Papias de Hierápolis, que o conheceu pessoalmente e foi seu discípulo direto, transcrevendo inclusive sob o mesmo ditado do apóstolo João seu evangelho, tal como se sustenta das fontes da antiga tradição no Códice Vaticano Alexandrino, dos anos 800, editado por Tomásio, onde diz o seguinte: leitura textual de um códice dos anos 800, de faz mais de 1200 anos. O Evangelho de João foi manifestado e dado às igrejas quando João ainda vivia em corpo, como o referiu Papias, por nome Hierapolitano, discípulo caro de João nos esotéricos, não esotéricos com esse, mas esotéricos com X, que é justamente o contrário de esotérico, ou seja, nos últimos 5 livros. Pois bem, pelo ditado de João transcreveu retamente o Evangelho, mas Marcião, herege, tendo sido reprovado por ele, por sentir de modo contrário, foi rechaçado por João. Aquele, porém, havia-lhe trazido escritos ou cartas dos irmãos que estavam no ponto. Jerônimo é este mesmo Papias de Hierápolis, aquele que em seus 5 livros de exegese dos logos do Senhor, ou seja, dos ditos de Cristo, refere-se ao apocalíptico milênio, como o confirmam Irineu, Eusébio, Jerônimo, Anastácio Sinaíta, Máximo Confessor, Estevão Gobaro, Felipe de Sede e Giorgio Ramártolo, líderes antigos. Precisamente Jerônimo, cito a Jerônimo, do ano 400, em seu livro Dos Varões Ilustres, diz a respeito o seguinte: disse que Papias tirou luz da tradição judaica sobre o reino de 1000 anos. Seguiram-lhe Irineu e Apolinário, e quantos dizem que depois da ressurreição reinará o Senhor na carne com os santos. Também Tertuliano, em seu livro Da Esperança dos Fiéis, e Vitorino Petavense e Lactâncio são desta opinião. Mais que a mera tradição judaica sobre o milênio, Papias de Hierápolis, discípulo para o Senhor Jesus feito pelo apóstolo João, é deste mesmo e de seu Apocalipse que ensina a doutrina milenarista. A Papias, pois, sucedeu em sua sede Apolinário de Hierápolis, conservando a mesma tradição. Vimos, pois, como o próprio apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago, o maior, discerniu o espírito herético de Marcião do Ponto, mantendo distância dele. Marcião, pois, em meados do chamado ano 150 depois de Cristo, já tinha rejeitado o Apocalipse como uma obra de transfundo judaico, dependente de um demiurgo inferior, que dizia Marcião, isso João já pressentia em espírito. Por isso também Policarpo de Esmirna, outro discípulo direto do apóstolo João, quando se encontrou com Marcião e este lhe pediu reconhecimento, Policarpo lhe disse: sei quem és, primogênito de Satanás. Isto nos transmitem Irineu e Jerônimo. Marcião tinha sido discípulo de Serdão, que a sua vez foi de Simão o Mago. Então já vem a linha de Simão o Mago, Serdão, Marcião, a linha da serpente, lutando contra o Apocalipse. As duas linhas, a da mulher e a da serpente. Contra Marcião, Justino Mártir escreveu uma obra então por sua mesma época. Também escreveram contra Marcião naquela época Felipe da Gortina, Dionísio de Corinto, Irineu, Modesto e Teófilo de Antioquia. Mais tarde também Tertuliano de Cartago. Por volta da mesma época, Montano da Frígia, enfatizando a pneumatologia e o ascetismo, ensinou também o milenarismo amparando-se no Apocalipse de João. Também Melitão de Sardes, pela época, escreveu um livro sobre o Apocalipse de João. Irineu de Leão,
discípulo de Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, foi Irineu de Leão, em Esmirna, onde chegou o Apocalipse, o qual sustenta o seguinte em relação ao Apocalipse do apóstolo João, uma revelação mais clara ainda que a feita ao profeta Daniel, a respeito dos últimos tempos e dos 10 reis, entre os quais será dividido o império que agora domina, foi feita por João, o discípulo do Senhor, no Apocalipse. Explicando o que eram os 10 chifres vistos por Daniel, refere o que foi dito. Os 10 chifres que viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por uma hora com a besta. Eles não têm a não ser um pensamento, homenagear a besta com sua força e seu poder. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor é Senhor de senhores e Rei de reis. Irineu, contra as heresias 5:26:1.